Você está lutando as batalhas erradas e Deus não quer mais isso de você. Sim, Deus não quer. Desde já quero pedir perdão porque muito provavelmente vocês estão escutando uma música de fundo e aqui onde eu moro é muito barulhento. Hoje é sábado, já são 8h10 da noite e onde eu moro, você sabe, comunidade, o som é lá no alto, dia de sexta, dia de sábado, e eu ainda não tive o recurso para que isso não aconteça, como um fone, por exemplo. Mas eu profetizo que Deus vai preparar e não vai demorar. E Deus me trouxe uma palavra muito poderosa, onde Ele disse que muitas vezes batalhamos batalhas que por motivos ou causas erradas. Muitas vezes nós arregaçamos as nossas mangas e falamos, vamos lutar para isso, mas nós não estamos filtrando a batalha, a luta pela batalha correta, talvez pelo momento, talvez pela situação. E muitas vezes nós achamos, é isso que eu tenho que fazer, porque eu tenho que tomar atitude, eu tenho que tomar uma posição, eu preciso me posicionar, mas nem sempre é nessa área, nem sempre é nesse tempo, nem sempre é dessa maneira, Deus está dizendo. E eu estava lendo Provérbios, capítulo 1. E o seu versículo 7 está escrito: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Porque quantas vezes nós não nos deparamos querendo aprender sobre coisas novas, mas está totalmente voltada ao contrário dos princípios do Senhor e das coisas do Senhor. Eu, por exemplo, sou uma prova viva disso. Quando eu comecei a querer mais dinheiro, a almejar mais dinheiro, uma vida financeira mais elevada, digamos assim, eu comecei a ler livros sobre finanças, comecei a ler. E Deus falou para mim, não é a hora de fazer isso agora. E onde eu estou no propósito esse 2026 de ler a Bíblia por inteiro, porque eu ainda não realizei esse objetivo. E eu gostava muito de ler. Eu vi um vídeo muito legal que o cara falou, que no negócio de ler o homem mais rico da Babilônia, por que você não vai ler sobre o homem mais rico de Israel, que era Davi? Não é mesmo? E eu entendo hoje que muitas das coisas onde nós procuramos por outras pessoas ou por outros livros, terceirizando o conhecimento, vem da Bíblia, vem das Escrituras, vem da palavra do Senhor. Ele já ensinou há 2000 anos atrás. E tem pessoas que entenderam isso, leram isso, entenderam isso e agora estão passando o conhecimento. E muitas vezes nós trocamos isso por pessoas que vão dizer o que está escrito ali para nós. Muitas vezes nós queremos batalhar as batalhas que são por outras causas e não as causas que Deus quer que nós batalhemos agora. Eu queria chegar com você em Provérbios capítulo 1, versículo 17. Assim como é inútil estender a rede se as aves o observam, também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida, armam emboscadas contra eles mesmos. Voltando ao versículo 7, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. E aqui a palavra do Senhor vai começar a falar sobre os dois lados da moeda, sobre você querer conhecimento dos céus ou outro tipo de conhecimento, sobre você escutar o que é dos céus ou escutar pessoas que não praticam o que é dos céus. Então a palavra do Senhor fala: ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém. Vamos divertir-nos, armando a emboscada contra quem de nada suspeita. E por aí vai, uma série de citações sobre o mal vir cochichar no nosso ouvido e nos arrastar para decisões ruins.
Quantas vezes nós não escutamos quem nós não devemos escutar? Porque profeta anda com profeta, homem de Deus anda com homem de Deus. Só que quando você começa a elevar o nível, começa a sentar em novas mesas, a andar com novas pessoas, essa pessoa muitas vezes tem até algum resultado, mas ela tem um tipo de princípio que não coincide com o seu, e ela começa a te influenciar para o que não é certo. Eu posso me usar como exemplo. Eu estou numa nova etapa, numa nova fase, andando com pessoas grandes, porém algumas delas não têm os mesmos princípios do que eu. E muitas vezes elas vão começar a falar algo que não coincide com o que eu acredito ou com o que eu pratico. E muitas vezes você está andando com pessoas que sim, são importantes, sim, vão agregar na sua vida, mas você precisa entender o que vai entrar e ficar, e o que vai entrar e precisa sair. Como assuntos mundanos, como assuntos pecaminosos, como coisas que não coincidem com o que você acredita e o que você vive. Coisas que não tem Cristo como centro. Deus está dizendo, você está andando com pessoas que você precisa vigiar no que você escuta e no que você deixa de escutar, porque através disso você começa a falar coisas que não coincidem com o que você acredita ou o que você pratica. Então muito cuidado. As más companhias corrompem os bons costumes. Eu não lembro qual capítulo de Provérbios está escrito isso, mas está escrito. Então você precisa tomar cuidado. E eu achei esse versículo muito interessante, porque quando eu comecei a ler, Deus me levou além. E eu fui querer entender o porquê, quando está escrito assim como é inútil estender a rede se as aves o observam. Também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida, armando emboscadas contra eles mesmos. Aqui Salomão ele fez uma analogia, porque naquele tempo qual seria a palavra? Você caçava aves com redes, e é em vão o trabalho de você armar a rede com as aves observando, porque eles estão vendo que você está armando aquilo. E Deus já me levou a outro objetivo para mim te dizer agora sobre estratégia. Você precisa de estratégia. Tem coisas na sua vida que Deus está dizendo, é hora de elaborar estratégias, e eu, o Senhor, vou te ajudar. Porque é em vão aquela estratégia. Conjectura comigo. Imagina aí agora, o caçador armando a armadilha e olhando para a ave. E a ave também olhando para o caçador. E uma ave com o mínimo de prudência, ela não vai ficar ali porque ela sabe que aquilo é uma armadilha para ela. Então é em vão você armar a estratégia sabendo que o inimigo está te observando. Muitas vezes é necessário, olha o que Deus está dizendo. Muitas vezes é necessário ficar calado, armar a estratégia no pensamento. Eu estou passando algumas coisas na minha vida que agora é necessário eu ficar calado, porque eu não posso dar essa credibilidade para o meu inimigo, para o meu adversário, para o inimigo das nossas almas. Porque o inimigo é astuto, disso nós sabemos. Então às vezes é necessário nós ficarmos quietos, orar ao Pai no secreto, e Ele nos dará a estratégia. É muito forte isso. É muito forte isso. Eu sinto Deus te dizendo agora, fale menos, ore mais. Peça estratégia para Deus, porque Ele vai mudar o cenário. E quando nós falamos da ave e da armadilha, eu até anotei alguns pontos, trouxe a minha colinha aqui. Versículo 17, assim como é inútil estender a rede se as aves observam, porque pessoas são seduzidas pelo pecado, não veem a armadilha visível. Uma ave minimamente prudente não entra numa armadilha visível. O pecador vê o perigo, mas traveste de prazer. A ganância cega a razão. É Deus dizendo, tem coisas que acontecem, você sabe o que é, que você entende, você percebe que é armadilha.
Você sabe que não é do agrado de Deus e você sabe que ali você vai errar. Mas é prazeroso para sua alma, é prazeroso para o seu corpo. Diga-se de passagem, quantas vezes eu não me precipitei, eu não me frustrei por conta de que eu sabia que eu estava indo em direção a uma armadilha, mas que era prazerosa para o meu corpo, para a minha alma, para mim, e não para o meu espírito. E eu me frustrei, e eu saí machucado, quebrado. Muitas vezes não vai ser físico, não vai ser visual, mas vai ser interior, espiritual, emocional. Cuidado para isso, essa decisão não abalar as suas emoções. Cuidado. Peça discernimento para Deus, porque muitas vezes nós tomamos decisões que é puramente nossa, enquanto Deus disse, espera. Versículo 18. Também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida. A ave evita a armadilha, o ímpio arma a sua própria armadilha. Cuidado para não armar a sua própria armadilha. Eu trago para você o problema, mas eu também trago a solução. Porque Deus é um Deus maravilhoso e poderoso. E eu quero declarar nessa noite que você não vai cair em nenhuma armadilha. Porque nenhuma arma, nenhuma armadilha preparada e forjada contra ti prosperará, está escrito. Então cuidado, seja prudente como a ave, não seja tolo como o ímpio. Deus está dizendo, você vai perceber, o Espírito vai te mostrar a armadilha que tentarão contra ti, mas não prosperará, porque você terá estratégia e você vai conseguir passar por isso com êxito, assim diz o Senhor. Eu vou fazer uma breve oração, porque o som aumentou, mas Deus vai trabalhar nessa área, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te apresento esta pessoa que está escutando, está vendo esse vídeo aqui agora. Pai, eu peço para que o Senhor tome ela nas tuas mãos, Senhor. Eu peço, Senhor, para que o Senhor trabalhe, Pai, na vida dela, visita a casa dela. Mostra para ela qualquer armadilha que prepararem contra ela, e que ela possa passar por essa situação com sabedoria. Porque Deus, Ele é um Deus poderoso, que trabalha pela vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Se você veio até aqui, eu te peço, dá um like no vídeo para ajudar o canal a subir. Estamos começando algo grandioso, eu creio, em nome de Jesus. E que Deus te abençoe grandiosamente. Dá um like, deixa um comentário aqui. Nenhuma armadilha prosperará contra mim. Amém? Deus te abençoe.